Boa noite a todos, meu nome é Joandra, eu sou enfermeira intensivista e tenho publicado algumas coisas em relação ao coronavírus na minha página no Instagram. Então hoje eu vim compartilhar algumas coisas aqui que encontrei mais atuais. No dia 26 de fevereiro eu tinha publicado um vídeo sobre algumas dúvidas que as pessoas tinham e hoje decidi trazer mais algumas atualizações aqui sobre o manejo do paciente mais grave, algo sobre EPI, sobre a intubação desse paciente, sobre algumas condutas com esse paciente na emergência também. Então, como todos nós já sabemos, a origem dessa pandemia se teve no mercado de frutos do mar em Wuhan, que também comercializava animais vivos e, enfim, especiarias da localidade. E aí tivemos essa infecção correlacionada aí com os morcegos. Aproveito para citar aqui um artigo de 2017 que relatou esse risco eminente na China, né, dessa manipulação de alimentos e animais ali na mesma, nesses mesmos locais, né. Então, o primeiro caso foi em dezembro de 2019, e aí, durante o mês, a Comissão de Saúde de Wuhan começou a anunciar a detecção de pneumonias de origem desconhecida. Em janeiro de 2020, o mercado foi fechado. No dia 7, esse vírus já tinha sido isolado na China, e aí, no dia 11 de janeiro, houve a primeira morte por coronavírus documentada. No dia 12, a OMS conseguiu mapear a sequência genética do vírus, e no dia 13, o primeiro caso fora da Tailândia foi documentado, começando, então, essa preocupação mundial com o coronavírus. Lembrando que é aquele mesmo vírus da década de 60 que começou, né, a ser documentado com mais importância na década de 60, e aí veio o SARS, veio a MERS e agora a Covid-19. A diferença é que agora houve uma mutação desse vírus, então por isso que houve toda essa casuística aí no mundo, né? Então, hoje, nós já temos mais de 220 mil casos no mundo, fora os casos que não estão sendo notificados, e eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso daqui a pouco. Na Itália, então, a gente teve um aumento aí de 10 mil casos em pouquíssimos dias, se não me engano, em 3 dias, né? Correlacionando isso com a falta de isolamento social que ainda estava havendo na época. E até o dia 15 do 3, estavam documentados na Itália 22.512 casos confirmados, sendo que mais de 2 mil casos em profissionais da saúde, então a gente precisa ficar atento em relação a isso. Foram identificadas também 1.625 mortes por coronavírus até o dia 15. Então, foi observado a maior parte dos casos em pacientes acima de 50 anos, 75% dos casos são pacientes acima de 50 anos, e a frequência maior de mortes em relação à doença é em pacientes acima de 60 anos ou abaixo de 60 anos com alguma comorbidade associada. Pacientes acima de 90 anos tem 22% de índice de mortalidade, e de 0 a 29 anos ainda não estão sendo documentadas mortes pelo coronavírus. Porém, já está sendo observado, foi publicado na Science agora, recentemente, que 85% das fontes de transmissão são de pacientes assintomáticos, então a gente precisa ficar de olho nisso também. E aí, outro ponto que é interessante abordar é em relação aos testes. Muita gente está preocupada se faz o teste, se não faz, se faz em qualquer paciente, se faz no mais grave. A gente tem duas situações, né? Se a gente faz esse teste nos pacientes que são, em que tem qualquer sintoma ou sintomático, que teve contato com alguém sintomático e tal, a gente vai ter um maior número de casos confirmados, porém vai se observar uma menor letalidade, uma menor mortalidade da doença, né? Em relação a todos os casos encontrados. E se a gente começa a notificar somente os casos, ou notificar não, desculpa, testar somente os casos mais graves, a gente vai ter um menor número de casos confirmados, porém uma maior taxa de mortalidade. Então, qual que é a minha opinião em relação a isso? Enquanto a gente ainda tem tratamentos muito controversos, e a gente sabe que vai ser uma doença que não tem cura, e que para os pacientes mais leves não faz diferença saber ou não que tem o coronavírus, que eu não tenho tratamento, vai ser a mesma orientação de ir para casa, ficar isolado, usar paracetamol e dipirona, enfim, tratar os sintomas e ficar isolado em casa para evitar essa transmissão para outras pessoas que podem estar na população de risco. Então, né, não vai fazer diferença.
Mas, a partir do momento que foi encontrado um tratamento que realmente tem um efeito comprovado cientificamente, que né, as reações adversas e as complicações oriundas do uso dessa medicação sejam seguras, né, para os pacientes, aí sim eu parto do princípio que todos os pacientes com qualquer sintoma devem, qualquer sintoma associado à doença, né, que seja algum paciente suspeito, faça realmente o teste para que essa terapia seja iniciada o mais breve possível, diminuindo assim a chance desse paciente evoluir para um quadro mais grave, né, mas isso ainda não é nossa realidade, nós não temos ainda algum tratamento realmente eficaz e comprovado, então eu concordo com a teoria de notificar somente os casos mais, testar somente os casos mais graves. Em relação ao quadro clínico, né, assim, o principal achado nos estudos realmente tem sido a febre, em mais de 90% dos casos, né, e aí a gente vai encontrar a dificuldade para respirar, a tosse seca, né, a dispneia mesmo, pacientes com frequência respiratória um pouco mais elevada, foi encontrado em algumas situações diarreia também, e aí a gente vai associar esse quadro clínico à epidemiologia positiva, que seria de onde essa pessoa veio, com quem ela teve contato, pegar toda a história do paciente, fazer uma anamnese bem feita, para a gente poder correlacionar isso atualmente com o coronavírus ou com alguma outra doença infecciosa ou alguma outra questão que o paciente possa vir a ter, né? Porque, obviamente, não são só os casos de coronavírus que vão chegar para nós, vão ser todos os casos que já chegam, mais os de coronavírus, então a gente tem que ter muita atenção. E aí, de exame laboratorial, foi observado que no hemograma um dos principais achados foi a linfopenia. O paciente vai apresentar leucopenia também, mas mais importante é a linfopenia. Dos demais exames foi evidenciado um aumento importante da PCR. Procalcitonina não foi evidenciado assim com grandes elevações, mas para a pesquisa de infecções bacterianas associadas pode ser um achado importante, uma procalcitonina elevada. Então, a maioria dos hospitais não tem, não é nossa realidade, mas para quem tem, se quiser investigar uma infecção bacteriana associada, pode pedir a procalcitonina. Também alterações nas enzimas hepáticas, função renal, e um achado muito importante tem sido o dímero D, porque estão correlacionando o fator trombogênico aí do coronavírus, e aí o dímero D tem sido elevado nesses pacientes, inclusive tem alguns estudos mostrando que um dímero D acima de 1.000 miligramas por decilitro pode correlacionar uma possibilidade aí de gravidade maior para esses pacientes. Também foi encontrada plaquetopenia, e aí a gente vai poder pedir o painel viral também para esses pacientes, né? Colher o RT-PCR para esses pacientes, lembrando que o primeiro resultado pode ser um falso negativo por conta de sintomas ainda pouco específicos, enfim, então por isso que não é indicado coletar esse exame nos pacientes assintomáticos, a ideia é que só com pacientes sintomáticos, mas também não vai ter PCR para coronavírus para todo mundo, não vai ser tão fácil encontrar assim, e a rapidez no resultado também não vai ser tão grande, principalmente no período de pico, então a gente vai correlacionar o quadro clínico com a epidemiologia positiva e o exame de imagem. O raio-x nem sempre vai dar você nem sempre vai visualizar alterações tão específicas, então o exame prioritário teoricamente seria a tomografia, mas também na nossa realidade não vai entrar. Muitos hospitais só tem uma máquina para todo o hospital, e aí tem os pacientes ambulatoriais, tem todo mundo. Claro, sabemos que temos que dar mais importância para os casos mais graves, mas se não houver um fluxo adequado no manejo aí desse paciente para levar para toma, para voltar, a gente pode ter uma disseminação maior da doença nesse ambiente hospitalar. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter muito critério. Então é focar mais no quadro clínico, no raio-x e na epidemiologia positiva do paciente. E outra coisa, não vai ser muito comum não encontrar consolidação, essas coisas. Vai ser mais opacidade em vidro fosco mesmo, mais na periferia, mais basal, mais na região posterior.
porque está relacionado não só à questão inflamatória, mas também o comprometimento por oclusão mesmo por trombo. Então, vai ser oclusão capilar por trombo mesmo, então por isso que vai ser esse perfil aí de achado. O curso da doença, então, os trabalhos vêm mostrando aí que realmente os sintomas são mais leves, em torno de 5 a 7 dias. Em 9 a 10 dias, o paciente pode chegar a desenvolver sepse e até síndrome de desconforto respiratório, com tempo de ventilação mecânica de 14 a 21 dias, em altas pressões, com manejo bem complicado desses pacientes, e que podem acabar evoluindo com melhora para os pacientes que vão evoluir com pior e até óbito. A gente vai ter, em torno do 15º dia, começar a ter lesão renal e cardíaca. Esse vírus, ele tem bastante correlação com o comprometimento cardíaco. E aí, a partir do 17º, 18º, infecção secundária, e aí os pacientes evoluindo a óbito em torno de 20 dias com essa doença. Então, já falei, a presença de vidro fosco, mais periférico nesses pacientes. Atenção ao fluxo, né, para levar para a tomografia, como funciona o seu hospital. Vai ter impacto mesmo fazer essa tomografia? Porque você vai mudar o manejo desse paciente, sabe? Se você olhar na imagem que é coronavírus ou não, né, você vai ventilar da mesma forma, os cuidados vão ser o mesmo, ventilação protetora e tudo mais. Então, tem que ter muito critério, né? Focar mais na questão do diagnóstico diferencial, TEP, derrame pleural, essas coisas. Que mais? Bom, e aí na emergência, na vida real, onde a gente não tem gasometria sempre, onde não tem né, todo aquele aparato tecnológico de recursos humanos e materiais para todos os pacientes, né? Aquele paciente vai chegar com dispneia saturando menos que 93%, vai chegar com frequência respiratória acima de 25%, rebaixamento de nível de consciência, choque, precisando de vasopressor. É óbvio que é o paciente que precisa de indicação para UTI, mas a gente precisa também observar, estabelecer um fluxo mais adequado para esses pacientes. Como nem todo mundo vai ter relação PO2-FO2, e a gente sabe, e os estudos também têm mostrado que o paciente não evolui com uma hipoxemia hipercápnica, não vai precisar, teoricamente, de gasometria para todo mundo, porque você não vai encontrar um CO2 super alto, precisar aumentar a frequência, essas coisas, quando esse paciente foi tubado, aquela coisa toda. A gente vai... Os italianos estão recomendando o cálculo de um índice, que você vai dividir a saturação periférica de oxigênio pela FiO2 do paciente, e aí se esse índice estiver menor que 320, esse paciente tem uma grande possibilidade de evoluir grave, então precisa ser otimizada a oxigenoterapia para esse paciente, ele não vai ter hipercapnia, salvo em alguns casos, claro que pode ser encontrado também. Então, o paciente está saturando 88%, dividido por um FO2 de 28, né, que é um catéter nasal aí mais ou menos 2 litros por minuto, vai ter uma relação menor que 320, então aí você já começa a optar por uma máscara com reservatório, que vai ter uma oferta melhor de oxigênio para esse paciente. E aí, se esse paciente evolui com refratariedade à oxigenoterapia, a indicação é intubação precoce. Porém, temos um problema, estamos no Brasil, não tem ventilador para todo mundo, não tem tubo para todo mundo, entendeu? Então, a gente vai acabar indo para ventilação não invasiva mesmo, que não é o indicado, principalmente na questão de risco de contaminação, de dispersão de aerosóis no ambiente. Então, a ideia é que se usa aquele capacete, a gente mal tem máscara de VNI, a gente mal tem máscara de VNI que caiba no rosto do paciente, então imagina a dificuldade que nós podemos encontrar. Então, o foco maior tem que estar no EPI, porque a gente sabe que material, tecnologia, a gente não tem o suficiente para os casos que já vêm para o pronto-socorro, e né, imagina para esse pico que nós vamos ter com o coronavírus. Então, muito cuidado com a autocontaminação, muito cuidado com o uso do EPI, não tire a sua máscara, se for tirar, utilize a técnica correta, então tenha muito cuidado. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a paramentação na hora de atender esses pacientes. Então, intubação precoce, né, que é o que tem sido mais indicado, a gente vai ter uma hipoxemia grave, porém a gente tem pacientes com complacência boa e que não tem hipercapnia, então eles podem se beneficiar dessa intubação precoce. A AMIB tem um fluxograma que eu vou colocar aqui agora para vocês, que eles estão indicando esse fluxo de atendimento e de tomada de decisão para esses pacientes, mas é claro que tem que ser individualizado. Então, tem que ter toda essa atenção
em relação ao manejo respiratório desse paciente, né? E aí, em relação à intubação precoce, que a gente vai priorizar por conta dessa dispersão de aerosol e também para proteger os profissionais, né, que estão cuidando desses pacientes, temos que redobrar a segurança com a proteção, né? Então, lembrar da higienização das mãos a todo momento, restringir a presença da equipe. Então, antes de intubar, vai decidir quem que vai entrar no leito. São 3 pessoas. É um enfermeiro, um fisioterapeuta e o médico mais experiente em via aérea que tiver na unidade. Então, precisa estar no quarto de isolamento, não ter residente, não ter estudante, usar o médico mais ter a presença do médico mais experiente da unidade, né? E aí, antes de entrar, a gente tem que preparar os equipamentos, fazer uma avaliação meticulosa da via aérea do paciente, né? Antes de intubar, na verdade. Optar por já instalar o sistema fechado de aspiração para evitar abrir esse sistema, ainda mais que vai ficar muito pressurizado, né? Então, evitar abrir na hora de aspirar e também dispersar aerosol também no ambiente, que também não é a realidade do nosso país. A gente não tem track care para todo mundo, não tem em todo hospital. Então, tem mais essa questão, né? Um plano precoce para entrar nesse leito e organizar todo o fluxo. A gente vai precisar da sequência rápida de intubação e utilizar os filtros virais bacterianos sempre que possível aqui presente, né? Que também sabemos a dificuldade disso no nosso contexto brasileiro. Então, temos que ter o plano de via aérea, os papéis têm que estar bem estabelecidos, visto que vão ser só 3 pessoas dentro do ambiente, né? Então, material, testar o ventilador, ver se está tudo certo, circuito, separar o que a gente vai usar para sedar esse paciente. As indicações aí têm sido fentanil, ketamina, ou fentanil e etomidato. Em algumas situações pode ser necessário o uso de bloqueador neuromuscular, mas com muito cuidado também, com muito critério. Comunicação em alça fechada, todo mundo vigilante quanto à autocontaminação, precisa observar os 3 que estão lá dentro direitinho, todo o cuidado com o EPI, com esse risco de autocontaminação. Precisamos usar o menor fluxo de gás possível para garantir essa oferta mais adequada de oxigênio para o paciente garantir uma saturação melhor. Minimizar vazamento na hora que a gente sedar, que for começar a utilizar o ambu, né, a bolsa válvula máscara. Utilizar com técnica de 2 mãos para dispersar o mínimo possível de aerosol, então tem que ter muito cuidado. Utilizar então a sequência rápida de intubação e aí avaliar o uso de bloqueio neuromuscular, ventilar apenas após o cuff insuflado e evitar até a ausculta. Se você já tiver um capnógrafo ali, já avalia com a capnografia e evita encostar muito nesse paciente nesse momento. Depois, então, a gente tem que evitar as desconexões desnecessárias do circuito, que a gente sabe que pode ter, que é bem arriscado, né? Se houver alguma desconexão, já clampeie imediatamente o tubo, retire o EPI de maneira correta, higienize as mãos, faça debriefing da equipe após o procedimento e você vai ajustar a ventilação conforme a gravidade do paciente. O pessoal tem indicado aí aquela ventilação protetora mesmo, com volume corrente menor que 6 ml por quilo. Alguns até estão recomendando até 8 ml por quilo, mas fica em torno de 4 a 6, mais próximo de 6 ml por quilo. Frequência respiratória. Em alguns casos, no vídeo do Dr. Luciano, por exemplo, eu vi eles falando sobre uma frequência de até 35. Já vi a doutora Ludmila recomendando baseado nos estudos que eles viram, né, uma frequência em torno de 20, mas tudo vai depender. Se o paciente tiver hipercapnia, a frequência vai ser mais alta mesmo. E aí, buscando platô menor que 30, delta de pressão menor que 24, o PIP, então, vai ser ajustado com a tabela que vocês acharem melhor, ou de acordo com a pressão, ou em relação à saturação. E a gente vai encontrar uma saturação em torno de 92, 93, o pulmão desse paciente é muito comprometido, né? Então, também não precisa buscar uma saturação de 99, porque também é prejudicial para o paciente. E aí, pensando na resposta desse paciente às medidas, né? Em relação ao recrutamento, prona, se esse paciente continuar com a relação muito baixa, continuar refratário às medidas, tem que ser avaliado aí as estratégias. Se continuar menor que 150, pode começar a se pensar em bloqueio neuromuscular, o prona, ou até mesmo o NO, mas numa relação menor que 100 é mandatório bloqueio neuromuscular, e aí individualizar a questão do recrutamento para cada paciente, a prona e o uso do NO. E em relações menores ainda, a
o paciente vai precisar de oxigenação por membrana extracorpórea, que é a ECMO, então você precisa instalar o NO para poder ganhar tempo, né? E instalar essa terapia, que também não é uma realidade do Brasil, mas também é uma situação que tem sido pouco utilizada, até por conta dos recursos limitados em todo o mundo. A gente sabe que é uma terapia cara, é complicado. Na Itália, então, o PIB inicial tem sido de 13 a 15, mas é empírico, então segue aquela tabela mesmo da OMS, e o alvo é a gente garantir uma PO2 em torno de 80, às vezes até um pouco menos, mas em torno de 80, e uma saturação em torno de 88 a 95, tá? Sobre a prona, lembrar que fica de 16 a 20 horas por dia, mas na Espanha, por exemplo, tem usado durante 5 dias a prona, então vamos ver como que nós vamos nos desenvolver aqui, mas a princípio é esperar as primeiras 4 horas, ver como o paciente responde. Se ele for totalmente refratário, volta e já pensa numa nova estratégia. Se ele conseguir responder, deixa as 16, 18, 20 horas e depois retorna esse paciente para posição de decúbito dorsal. O que mais? Não estão sendo recomendados, então, bloqueio neuromuscular de rotina, como eu já expliquei aqui algumas vezes. Só se mesmo tiver alguma dissicronia, não tiver melhora com sedação e tiver uma hipercapnia e a hipoxemia refratários mesmo. Que mais? Antibiótico precoce, então, otimizando aí Rocephin, claritromicina, e uma das principais orientações é não dar volume para esse paciente. O pulmão não pode piorar, esse paciente não pode ter congestão associada, então precisamos economizar esse volume aí só para situações muito específicas e buscar sempre um balanço hídrico negativo para esse paciente. E aí agora falando um pouquinho sobre o comprometimento cardíaco desses pacientes que tem sido relatado, né? Falando sobre as mortes no contexto geral, 53% dos pacientes têm morrido por conta da insuficiência respiratória mesmo, e 33% de insuficiência respiratória mais um comprometimento cardíaco associado. Então eles têm visto muita miocardite, elevação de troponina, ocorrência de arritmias, principalmente FA, encontraram também derrame pericárdico. Então nos pacientes confirmados com coronavírus, estão em situação grave, precisa de eco diário na beira do leito, e observaram morte súbita também, mas precisa ainda olhar um pouco mais de perto em relação a isso. Então, ficar muito atento também à disfunção de coagulação. O paciente vai ter plaquetopenia, vai ter D-dímero elevado, né? Tem os marcadores trombogênicos aí mais elevados. A doutora Ludmila também recomendou pedir ferritina também para esses pacientes e focar na profilaxia para TVP por conta de toda essa questão aí trombogênica da doença. E das terapias farmacológicas estão sendo muito, muito amplamente discutidas. Eu acabei de preparar o material e aí quando fui gravar o vídeo para vocês já mandaram uma mensagem aqui sobre a questão da hidroxicloroquina, que tem sido mostrada aí a terapia in vitro, que diminui realmente a replicação do vírus, mas foi uma casuística pequena, 20 pacientes. Então, assim, não tem nada ainda comprovado cientificamente, principalmente para os pacientes em estado mais grave, que precisam de mais assistência. Não se sabe muito ainda sobre os efeitos adversos que isso pode causar para o paciente mais grave. E aí eu acabo de receber no celular que teve uma situação em Stanford agora, que diminui 100% os marcadores de PCR, né, desse paciente. E foi com 40 pacientes, então vamos aguardar. Essa informação ainda não é oficial, então não posso dar credibilidade a isso. E aí vem os outros antivirais para HIV e tudo mais. O lopinavir e o ritonavir, eu já tinha falado no vídeo do dia 26 de fevereiro, que tinham pesquisas em andamento em relação a isso, que observaram da mesma forma que observaram agora com a hidroxicloroquina. Observaram a mesma coisa anteriormente com o lopinavir e o ritonavir, mas num estudo mais amplo, mais robusto, mais bem elaborado, já se observou que não tem impacto na mortalidade do paciente. Então, a gente tem que esperar os resultados mais precisos para hidroxicloroquina também. Tem a questão das vitaminas, que também são amplamente discutidas, tem aquela questão de todo choque e tal, mas aí ainda tem muita pesquisa em andamento. Algumas, do JAMA mesmo, de 17 de janeiro, mostrou em relação à sepse, que ainda não tem diferença significativa, mas vamos ver como isso se comporta em relação ao coronavírus. E corticoide também não é indicado, só em casos de choque mesmo, muito refratário, nora em dose alta, vasopressor em dose alta. Estão falando aí na Itália
tolerar até 0,4 de 0,4 micrograma quilo minuto de noradrenalina, mas isso aí também ainda vai depender de cada perfil, de cada UTI, né? E os inibidores de ECA e ibuprofeno, que tanto tem se falado, teve uma carta no Lancet falando sobre os efeitos deletérios, né? Desses medicamentos, até porque o vírus, ele usa o receptor da enzima conversora de angiotensina para entrar na célula, então esses receptores mais disponíveis poderiam permitir uma entrada maior desse vírus para ele poder se replicar no organismo, mas a OMS já divulgou uma orientação que em relação ao ibuprofeno pode ser utilizado, mas eu acredito que tenha sido mesmo pressão da indústria farmacêutica, então eu não usaria o ibuprofeno se eu tivesse sintomática, mas em relação às medicações para pressão arterial que os pacientes já usam habitualmente, né, os inibidores de ECA e os bloqueadores de receptores de angiotensina, a indicação que continuem usando habitualmente, como sempre utilizaram em casa, porque ainda não tem comprovação em relação a isso, e retirar esses medicamentos só vai piorar a questão cardiovascular desses pacientes, e eles vão acabar indo para o hospital por conta de problemas cardiovasculares e podem acabar se infectando. Então, a ideia é que esses pacientes fiquem isolados em casa, já que são população de risco, não tenham contato com o mundo exterior, fique confinado, peça ajuda para o vizinho para ir no mercado comprar sua comida e tudo mais, porque é uma população de risco, mas que não deve ficar sem a sua medicação para não correr o risco de alguma complicação. Sobre o EPI, é uma situação que tem gerado para mim, enquanto enfermeira, bastante constrangimento em relação aos meus colegas, porque eu sei que a realidade do Brasil não é a mesma realidade do hospital onde eu trabalho, e mesmo o hospital onde eu trabalho tem as dificuldades, né, em relação a equipamento de proteção individual. A gente não tem quarto com pressão negativa, a gente tem dificuldade ainda com o quantitativo, é um hospital que a maioria do atendimento é SUS, então também é muito complicado, mas o meu constrangimento maior ainda é em relação aos colegas que não têm nenhuma disponibilidade mínima para estar atendendo esses casos. O que eu digo mínimo é não ter papel toalha para enxugar a mão, é não ter o sabão para poder higienizar as mãos no banheiro, ou na sala, ou na unidade. É bem complicado eu falar sobre isso aqui, falar sobre o que é o ideal, sabendo que os meus colegas da enfermagem brasileira passam tanta dificuldade. Não só a enfermagem, a fisioterapia, os nossos colegas médicos e os demais profissionais que entram em contato com esse paciente que vai estar isolado, né? Mas eu preciso falar aqui que a gente precisa de óculos especiais, que não é simplesmente esse óculos que a gente vai utilizar, que é o que a gente tem, né? Na verdade, precisa ser aquele óculos que fica completamente vedado ao rosto, ou então aquele full face shield, né? Que é o que todo mundo tá vendo na televisão, que é aquele que cobre o rosto todo, aquela telinha transparente que veda o rosto, né? A N95 tem sido priorizada também. Num primeiro momento, a gente está falando sobre precaução com contato e gotículas, mas a gente não tem quarto com pressão negativa no Brasil. É 1%, 2% dos leitos que a gente tem de UTI com pressão negativa. Então, a minha sugestão, e me desculpa falar assim, minha sugestão, porque eu não sou especialista em infecção hospitalar e tudo mais, mas considerando que o aerosol ele vai ficar disperso no ar por horas, né, eu sugiro que seja utilizado a máscara N95 sempre que você entrar no leito. Em relação aos aventais, o mais ideal é o avental impermeável. Eu vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo também a orientação que o Einstein está liberando para todo mundo, como que eles estão fazendo lá, e a orientação que eles deram foi de usar o avental impermeável somente para os procedimentos com mais exposição a fluido, aerosol, essas coisas como intubação, atendimento a PCR, banho no leito, na hora de desprezar os fluidos do paciente, urina, se tiver algum dreno, né, na hora de lavar o selo d'água, essas coisas, utilizar o avental impermeável, mas tipo, na hora de fazer o exame físico, verificar os sinais vitais, na hora de transportar esse paciente, aí vai ser o avental de isolamento normal, não precisa necessariamente ser o impermeável.
Mas o Einstein também está indicando precaução de contato e aerosol, tá? Na instituição onde eu trabalho, está sendo gotícula e contato, e para os procedimentos de aerosol, usar a N95. No Einstein, está sendo já a N95 para todo momento. Homens que usam muita barba precisam retirar a barba ou deixar bem curtinha para melhorar a vedação da N95. E luva pode ser a luva normal, não precisa ser luva cirúrgica, mas alguns especialistas têm falado sobre utilizar 2 luvas, principalmente nos procedimentos que geram mais aerosol. E é isso. As indicações que eu dou em relação, assim, que não tem comprovação científica, né, mas que estão sendo divulgadas por uma questão só de ter mais cuidado mesmo, é que a gente tem um sapato específico para a gente ir para o plantão, se possível deixar no hospital, se não for possível deixar na garagem, deixar no carro, deixar na porta de casa, né, se você não for para o trabalho de carro. Evitar entrar em casa com essas coisas, colocar tudo para lavar na máquina ou lavar na mão mesmo, com água quente, sabão, bolsa, tudo que você usa. Passar álcool 70% no celular, se o seu celular for à prova d'água, lava, que é melhor. As capinhas também, utilizar álcool 70, e se puder lavar também. Evitar compartilhar, se você, por exemplo, é profissional de saúde e mora com familiares que fazem parte da população de risco, evitar dividir talher, ficar dentro do quarto da pessoa, dormir na mesma cama, ficar muito junto dos seus familiares. Sabemos que isso é mais complicado, né, porque mora na mesma casa, mas ter esse cuidado. Lavar já seus utensílios, utilizou garfo, faca, essas coisas, já lava e já guarda. E é isso. Eu me disponibilizo para todos que precisarem de alguma ajuda, de informação, tiver alguma dúvida, me procurem, tem o meu Instagram, @diário de UTI, tem aqui também, podem me procurar, eu estou à disposição. E acho que juntos a gente vai conseguir vencer esse momento difícil que o nosso mundo, né? Eu ia falar nosso país, mas na verdade o mundo está vivendo. Se todo mundo conseguir contribuir ficando em casa, tendo mais cuidado aí e respeitando as orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, você que é profissional de saúde, respeitando as medidas da sua unidade de trabalho, né? Trabalhar na parceria, vestir a camisa do seu hospital. O seu hospital vai enfrentar muitas dificuldades. Não queira ser herói, não entre no leito sem EPI, não aceite trabalhar sem EPI, mas esteja ao lado da sua instituição nesse momento difícil, porque a gente vai precisar de muita ajuda, né, para cuidar dos nossos pacientes. Só mantenha a segurança, foque na sua segurança em primeiro lugar, porque sem o enfermeiro, sem o fisioterapeuta, sem o médico, sem a equipe de nutrição, sem os psicólogos, enfim, sem a equipe multiprofissional, o hospital não vai conseguir andar. Então, quem mais tem que se proteger mesmo é a população que está em risco e os profissionais da saúde. Então, é isso, galera. Conto com vocês e se puderem contribuir com esse conteúdo, acrescentar mais alguma coisa, eu estou à disposição. Muito obrigada, um beijo a todos.